Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Separamos essa semana, crendo conforme uma direção do Espírito Santo de Deus, para falarmos sobre Benjamim. Benjamim, o 12º filho de Jacó, compondo assim as 12 tribos de Israel, não é? Falamos sobre o nascimento de Benjamim, falamos sobre a bênção de Benjamim. A bênção de Benjamim é que ele é um lobo, não é? A comparação com um lobo, aquele que reparte os despojos de todas as suas vitórias. Depois falamos sobre o juiz de Benjamim, um homem que se chamava Eude, e o Senhor o levantou no tempo dos juízes, e ele trouxe grande livramento e vitória para todo o Israel. Olha que coisa, não é? A ação de um juiz, de um homem, que trouxe paz por 80 anos, depois de uma aflição grande de mais de 18 anos. E hoje nós vamos falar, nesse quarto dia, sobre a mancha na história de Benjamim. Olha que coisa. Com tudo, não é? Toda a bênção e grandeza, tribo estabelecida, posse na terra, né? A tribo de Benjamim ficou com o território entre Efraim e Judá, bem no centro de Israel. Não era um território muito grande, aliás, era uma das menores tribos, né? Benjamim, a segunda menor tribo dos exércitos. Na contagem de Josué, de Moisés, teve uma contribuição a segunda menor de todas. Mas era um território muito fértil, muito rico naquela região de montanhas, né, de conjunto de pequenas montanhas ali na parte central de Israel. E um detalhe curioso, a título de conhecimento, é que a própria cidade de Jerusalém, antigamente chamada de Jebus, olha que coisa, ela pertencia à tribo de Benjamim. Olha só, Jerusalém pertencia à tribo de Benjamim, né, naquela época ainda. Então, claramente, vê-se a grandeza de Benjamim, das realizações e das conquistas, porque aquelas regiões foram conquistadas, né, com vitórias mediante ao povo que estava na terra até então. E Deus deu às tribos e também a Benjamim estas vitórias e essa possessão na terra. Mas aí vem essa grande mancha na história de Benjamim, que na realidade se tornou uma guerra civil que envolveu as tribos todas de Israel. E é uma mancha realmente de uma amargura e de uma coisa, de uma crueldade, de algo assim horrendo mesmo, oriundo da tribo de Benjamim. E que é importante falar porque dentro dessa história que eu vou contar, dessa mancha na história de Benjamim, da tribo de Benjamim, não é? Não falando agora de um personagem específico ou do próprio Benjamim, mas da tribo de Benjamim, não é? É exatamente onde nós podemos tirar lições muito preciosas também no nosso caminho, na nossa constituição. Essa história dessa mancha terrível da tribo de Benjamim, ela está no livro de Juízes, no capítulo 19 a 21. São 3 ou 4 capítulos, 3 capítulos, né? E é uma história relativamente longa. Essa história é a história de um levita, veja, um descendente da tribo de Levi, que ele acaba desposando uma concubina. Juízes 19:1, naqueles dias em que não havia rei em Israel, era o dia dos juízes, né? Não havia um governo central. Houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E aí onde começa toda essa história que vai envolver a tribo de Benjamim. Esse levita, que era alguém de uma recomendação muito especial da parte do Senhor e para todas as tribos, ele acaba desposando uma concubina de Belém. A Bíblia não conta porquê, mas a história, resumindo, dá conta de que essa concubina o abandona esse levita e volta para Belém, para a casa de seu pai. O levita, indignado e com saudade da sua concubina amada,
ele vem com um servo seu e jumentos, depois de 4 meses de ausência dessa concubina, até a casa de seu sogro, e lá ele a encontra. E existe ali um quebrantamento, eles se encontram, o sogro o convence a permanecer ali dias e, por fim, a concubina volta com o levita, não é, para sua terra, na região montanhosa de Efraim, que não era muito distante da região de Benjamim. Eles passam por Jebus, que era Jerusalém, e seguem adiante e acabam se deparando em uma cidade que se chamava Gibeá. Existem muitos outros detalhes, mas resumindo, né? Nessa cidade eles não encontraram a famosa hospitalidade do Oriente Médio ou do Antigo Testamento. E eles então param ali na praça daquela cidade, onde eles são interpelados por um ancião daquela cidade que vinha do campo, orientando a eles que eles não permanecessem na cidade porque haviam muitos perigos naquela região até então. Aqui um parênteses curioso: o tempo dos juízes ele é marcado, obviamente, porque não havia um governo centralizado, né? Cada um fazia o que bem entendia, o que diz a palavra. E valores da lei, valores da fidelidade ao Senhor, e valores de realmente respeito e reciprocidade haviam se degenerado e se perdido em grande medida. Por fim, esse ancião, ele convence o levita, não é, e o seu moço e a concubina a pernoitarem em sua casa, retomando esses valores dessa hospitalidade de Israel, o que era comum nessa época. Ali eles podem se alimentar, também são alocados os seus animais e assim por diante. O grande problema foi que homens, chamados homens de Belial, homens realmente possuídos por uma malignidade terrível, da cidade de Gibeá, portanto benjamitas, eles, tendo notícia da presença daqueles transeuntes ali, se dirigem à casa desse homem e exigem que aquele homem que ele havia hospedado, portanto o levita, ele fosse entregue na mão daqueles homens malignos, daqueles homens filhos de Belial, prevendo-se daí então coisas malignas, terríveis, que seriam feitas com aquele homem, a pretexto dele estar realmente apenas de passagem ali, sem nenhum tipo de outra conotação de problema maior. Entretanto, esse homem era um levita, e o levita, ele era um homem santo, de uma tribo casta, separada mesmo para o Senhor. Aquele ancião não consentiu de maneira alguma em entregar o levita na mão daqueles homens. E o caminho e a solução foi que aquele homem ofereceu a sua própria filha. O levita, para intervir nessa situação, dá a entender isso, ele sugere entregar a sua concubina. Olha que situação. A concubina do levita, portanto, é entregue na mão daqueles homens, e ali acontecem coisas horrendas, que essa história ela é realmente uma das mais terríveis de assassínio, de violências, de agressões causadas, não é? Sobretudo com a mulher e no entendimento que havia nessa época. E essa mulher, essa concubina, ela é deixada na madrugada na porta da casa desse homem. Quando o levita sai, ele a toma nos braços, tentando ainda achar algum fôlego de vida nela, mas ela realmente morre. Então aquilo foi muito traumático, e essa é a história que vai se desenrolar, porque o levita coloca em seu jumento e segue o seu caminho para a sua tribo, e o que o levita faz é dramático demais. Escute, ele esquartejou a mulher em 12 pedaços. O levita esquartejou a concubina e mandou um pedaço do corpo da mulher para cada uma das tribos de Israel. E aquilo causou um alarde muito grande nas tribos, como um descendente de Abraão, Isaque e Jacó pôde fazer tal atrocidade, não é? E eles se reúnem em Mispa, e aquele levita conta o caso aos grandes líderes das demais tribos. E ali eles fazem juramentos de vingança e de destruição para a cidade de Benjamim, para a cidade de Gibeá. E aí onde o bicho pegou. Quando o exército, então, das tribos de Israel se reúnem, e eles vêm, porque o
que acontece? A tribo de Benjamim era a tribo do exército da guerra de Israel. Ela era uma tribo temidíssima por seu exército, por sua destreza, por sua habilidade, por sua perícia. Quando esse exército vem a Gibeá e pede esses homens de Belial, que haviam tomado a concubina de um levita, Gibeá, ou os benjamitas, eles recusam denunciar e desmascarar aquela situação e entregar esses homens. E aí deflagra-se uma guerra. A guerra das tribos de Israel contra o exército de Benjamim. Benjamim, para você ter uma ideia, juntou 28 mil, 30 mil homens. O exército de Israel se equipou com mais de 400 mil soldados. Era uma coisa assim inimaginável. A proporção de mais, não é? De 3 por 1, 4 por 1. Era uma proporção terrível assim, de desvantagem para Benjamim. Sabe o que aconteceu? Benjamim passou a prevalecer na guerra. E muitos de Israel, 18 mil, 15 mil, depois 20 mil, começaram a ser totalmente destruídos dos ataques das tribos. A primeira tribo que atacou Benjamim foi a tribo de Judá. Judá e Benjamim, as grandes tribos da guerra de Israel, né? Eram os homens mais terríveis, mais peritos, mais hábeis, não é? Mais corajosos. Mas ainda assim, com o privilégio do conhecimento do território, estar em uma vantagem geográfica de posicionamento superior, eles tiveram grande vantagem. Então, o Israel se reunia, juntava forças novamente naquele período, tomava conselho dos sacerdotes e eles eram direcionados por Deus, até que eles conseguiram cercar totalmente Benjamim por conta da sua perícia e habilidade, mas ainda assim era um contingente pequeno. E acaba o exército de Israel prevalecendo contra a tribo de Benjamim. Veja, que coisa, uma situação pontual de uma ação tresloucada de algumas pessoas, ofendendo a honra de um levita que, por outro lado, também tomou uma atitude tresloucada, levou uma contaminação geral para todo Israel, esquartejando aquela mulher. Ou seja, um negócio que virou um pandemônio, sabe? A pandemia mostrou isso, né? E contaminou todas as tribos de Israel contra uma tribo. Para encurtar a história, na fuga de Benjamim, porque a cidade foi destruída, as demais cidades foram destruídas, incendiadas, homens, mulheres, crianças, não sobrou nada. Apenas 600 homens de Benjamim se refugiaram na penha de Rimom, que era uma montanha. E aí, em conselho dos anciãos, as demais tribos de Israel e os seus líderes perceberam a loucura que eles haviam feito em Israel por conta daquele caso. Por quê? Porque eles haviam praticamente exterminado uma das tribos de Israel. Israel é conhecido pelas 12 tribos. Em conselho, eles então chegaram à conclusão dizendo que esses 600 homens precisavam prevalecer para eles darem conta da manutenção e nas gerações seguintes, para que a tribo de Benjamim não deixasse de existir. Olha só que situação dramática. E aí eles tomaram de uma das cidades que não havia participado da reunião em Mispa e do juramento em Mispa, não é? Da destruição completa de Benjamim, e levaram 400 mulheres virgens escolhidas para esses 600 homens. Faltaram ainda 200 homens, olha que coisa, para dar continuidade à tribo de Benjamim. Eles inventaram uma outra história, que é meio por debaixo dos panos, para que esses homens de Benjamim eles sequestrassem em uma das festas solenes as 200 mulheres, e assim teria continuidade a tribo de Benjamim. Então, queridos, é uma história realmente dramática, uma mancha terrível. Vale a pena ler Juízes 19, 20 e 21. E é uma coisa realmente de uma atrocidade muito cruel, muito profunda. Agora, o que nós aprendemos com isso? Primeiro, que mesmo diante de grandes bênçãos, potencialidades e tudo, nós não podemos corroer, nós não podemos degenerar, destruir os costumes, sabe? As gerações se passaram e os costumes, os valores, os princípios foram se perdendo. Então, nós não podemos perder valores, retroceder em princípios de fidelidade, de lealdade, de submissão. E hoje em dia é muito fácil haver questionamento em tudo, rebeldia em tudo, e as pessoas não fazem ideia do que representam, em segundo lugar, contaminações que entram em situações onde valores estão degenerados, onde não há mais hospitalidade, onde não há mais carinho, onde não há mais comunhão.
E todo mundo fala e cada um faz o que é próprio, o que é seu. E quando os valores e os princípios de liderança, de realmente observar a palavra de Deus e buscar conselho, eles são quebrados. E vem essa perversidade, não é? De Benjamim, que agride um levita, e daí do levita que leva aquilo para todas as tribos, gerando um escândalo, uma guerra civil e uma tribo dizimada praticamente. É o que nós vemos. O reino de Satanás não está dividido. Não está dividido. E na divisão é onde ele reina para contra os servos de Deus. Então, em nome de Jesus, dentro daquilo que você mesmo possa considerar ou apreciar com mais detalhes, porque o áudio ficou muito longo dessa história, em nome de Jesus, o Espírito de Deus, trate, limpe o teu coração, te levante mesmo na fé, como o apóstolo Paulo diz, não é? Para vermos uma vida digna do Evangelho. E em nome de Jesus, toda a margem de guerra, sabe, de destruição, pessoal, familiar, da comunhão dos santos da igreja ou da própria igreja. Não somos perseguidores e não consentiremos em ser de outros irmãos ou de outras tribos ou de outras igrejas, né? E por fim, queridos, você vê qual é a condição atroz da ira, da vingança, não é? Do desejo de fazer justiça com as próprias mãos, de querer ter razão, não é? Então é terrível essa corrupção e essa conduta dos corações endurecidos de um ponto tamanho de irmão contra irmão. E Deus possa nos dar graça, como ensina também o apóstolo Paulo, o sol não se ponha sobre a nossa ira. E todo sentimento de vingança, todo sentimento, sabe, de justiça humana, de justiça própria, caia por terra. E a bênção de Deus confirme os sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor preparou, que o Senhor reservou no seu caminho, em nome de Jesus. Fica com Deus.